Então nós rogamos a Deus para que nesse momento a palavra dele alcance os nossos corações. Eu quero pedir que você abra comigo a sua Bíblia lá em Deuteronômio, no seu capítulo 20, do versículos 1 a 8. Deuteronômio 20, versículos 1 a 8. Se você puder acompanhar aí na sua residência, na sua casa. Não teremos a projeção dos textos, mas teremos algumas imagens para falar um pouco desse assunto. Deuteronômio capítulo 20, versículos 1 a 8, diz assim: Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos, e virem cavalos e carros, e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército: Ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os inimigos. Não desanimem, nem tenham medo. Não fiquem apavorados, nem aterrorizados por causa deles. Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os inimigos, para lhes dar a vitória. Os oficiais dirão ao exército: alguém que construiu uma casa e ainda não a dedicou, volte ele para sua casa, para que não morra na guerra, e outro a dedique. Alguém que plantou uma vinha e ainda não desfrutou dela, volte ele para sua casa, para que não morra na guerra, e outro desfrute da vinha. Alguém comprometido para casar-se, que ainda não recebeu sua mulher, volte ele para sua casa, para que não morra na guerra, e outro case-se com ela. Por fim, os oficiais acrescentarão: alguém está com medo e não tem coragem? Volte ele para sua casa, para que os seus irmãos israelitas não fiquem desanimados. Vamos mais uma vez orar nesse momento pela palavra? Pai, nós rogamos a Ti, ó Deus, por esse momento, por essa palavra que estamos aqui meditando, Pai, que ela possa alcançar os nossos corações, que as aplicações que faremos, ó Pai, sejam reais, sejam verdadeiras para as nossas vidas, e o Senhor possa, ó Deus, alcançar o nosso coração e dar o consolo de que tanto estamos aqui precisando, necessitando, ó Pai. Abençoe nesse momento a Tua palavra, que ela possa encontrar lugar em nossos corações, é o que nós te pedimos no nome do Senhor amado Jesus Cristo. Amém. O tema dessa mensagem é: lance fora o medo. Lance fora o medo. O texto lido, que faz parte de algumas instruções para Israel em relação à guerra, nós não estamos indo para a guerra, pelo menos contra países, mas estamos em constante guerra contra outros inimigos. E hoje sabemos que estamos enfrentando uma guerra mundial contra um inimigo invisível aos nossos olhos. E isso é uma guerra que não tem como você saber onde combater, porque é um inimigo invisível, ele não tem como você saber onde ele está e com quem está, mas ele está aí. Ele está matando vidas, ceifando muitas vidas, pessoas que antes estavam saudáveis, por estarem sendo combatidas por esse inimigo, não conseguem resistir. E nós temos visto os noticiários onde as pessoas estão assim, os médicos estão até decidindo quem vive e quem morre, diante de tantas pessoas que estão hoje lutando contra esse inimigo invisível. Então, esse tema da mensagem, lance fora o medo, é um tema que nos traz também uma reflexão. Nós temos aqui, como povo de Deus, um reino de paz, mas em meio às guerras. Vivemos num período de muitas guerras, mas temos um reino de paz. E que Cristo nos promete lá em João 14, 27, quando ele estava para partir para o Pai, ele disse aos seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. E ele continua falando: não se atemorize,
Não fique com medo. Nós temos que dar ouvidos, muitas vezes, irmãos, para os nãos de Deus. E nesse texto nós temos aqui alguns nãos que nós devemos dar ouvidos também. Não seremos vencidos por esse inimigo, ou por qualquer outro inimigo que se levante, se nós temos esse reino de paz. Nossa guerra atualmente é muito diferente da guerra que o povo estava traçando ali em Israel. E nesse texto de Deuteronômio nós podemos ver aqui, embora tenhamos muitas diferenças da guerra física que eles estavam travando, nós temos muitas lições para as nossas vidas hoje. Eu gostaria nesse momento de trazer para vocês aqui, dentro desse texto que nós acabamos de ler, falando que a principal ênfase nesse texto é o medo. Eu vou pedir para que o Thomas, se conseguir passar a projeção, não sei se ele está conseguindo passar a projeção para que você possa acompanhar na sua casa também. E nesse texto aqui nós temos como ênfase o medo. Veja que neles existiam ali várias expressões, e essas expressões falavam sobre o medo. E o primeiro versículo fala ali, lance fora o medo. No versículo 3, diz também, não desanimem. No versículo 3 diz também, não fiquem apavorados. E no próprio versículo 3, não fiquem quem está com medo, é tímido e não tem coragem. Então essas expressões contidas nesse texto falam acerca do medo. O medo é com certeza um dos maiores inimigos na guerra. Por isso, os líderes de Israel encorajavam, admoestavam seus soldados, falando, lancem fora o medo. Lancem fora o medo. Nós também temos lutas e desafios a serem vencidos. Estamos no meio de uma guerra, mas a Bíblia diz que a nossa guerra não é em Efésios 6,12, você pode acompanhar na sua Bíblia também, ou na projeção. Efésios 6,12 diz, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Os maiores inimigos em nossa luta são invisíveis. Um dos maiores dominadores na vida do crente nos dias de hoje é o medo, não só do cristão, mas de toda a humanidade. Quero dizer para você nessa noite, lance fora o medo. Como vimos hoje pela manhã, não devemos ter medo desse coronavírus, porque isso tudo já estava previsto, já estava predestinado a acontecer, já era uma profecia que se cumpriria, e hoje estamos vivendo o início das dores. Essa é a grande verdade. E a palavra de Deus nos diz, lance fora o medo. Não devemos ficar apavorados, devemos cuidar sim da nossa saúde, dos nossos entes queridos, tomando todos os cuidados possíveis. Mas essa luta, conforme nós vemos aqui, é uma luta de um inimigo invisível. Nesse texto que nós estamos lendo aqui em Efésios 6,12, fala que um dos maiores dominadores na vida do crente, na vida hoje, é de fato o medo. É de fato o medo. Mas eu quero dizer para vocês também, irmãos, nessa noite, que o medo, ele enfraquece a nossa fé. Essa é a grande verdade. Ele tem a finalidade de enfraquecer a nossa fé. Devemos lançar fora o medo, porque ele enfraquece aquilo que nós temos de mais precioso. A Bíblia fala em 1 João que a nossa fé tem o poder de vencer o mundo. E Cristo fala, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode fazer muito. E quando ele curava as pessoas, quando ele salvava, ele falava, tua fé te curou, a tua fé te salvou. Esse é o que nós temos hoje de posse, é a nossa fé. E se não temos fé, como é que nós vamos lutar contra esses inimigos que estão tentando nos sucumbir, tentando nos derrotar? Devemos lançar fora o medo. Em Deuteronômio 20, versículo 1 diz assim, quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos, e virem cavalos e carros,
e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Essa é a grande verdade. O Senhor Deus que os tirou do Egito. O texto fala que em sair contra o inimigo, que pode ser poderoso, com um exército numeroso, com muitos cavalos e carros, mas que não deveria ser temido. Deus havia agido a favor deles antes. Temer agora era duvidar que Deus houvesse agido no passado. Será que hoje é diferente? Não podemos nos esquecer da ação de Deus no passado. Quantas vezes Deus libertou você? Quantas vezes Deus curou? Quantas vezes Deus deu uma providência para você e você falou, não sei de onde veio. Mas você, como crente, sabe que a mão de Deus não é coincidência. Nós sempre falamos que é cristocência. Quando algo acontece, Deus está agindo, movendo. Esse momento que estamos vivendo hoje também é o mover de Deus. Deus está lá do céu olhando para a humanidade. E não é a primeira vez que acontece esses vírus que têm matado vidas. Já aconteceu no passado, acontece agora e vai acontecer mais no futuro ainda. Cada vez ele vem muito mais forte. Agora os cristãos não devem ter medo. Olhar para os inimigos poderosos é temer, e temê-los é o mesmo que dizer, com estes Deus não pode. Será que Deus não pode contra esse vírus? Com certeza pode. Por isso que Ele deu aos cientistas a sabedoria, para que nós possamos descobrir. Eu falei esses tempos atrás aqui na igreja, que tudo já existe. Tudo que nós temos já existe. Compete a nós garimparmos. Compete a cada um de nós buscarmos. Por isso que a palavra de ordem que se usa quando se acontece de haver uma cura, descobriu-se a cura, descobriu-se a vacina, já existia. É só tentar localizar onde ela está, para que haja cura, para que haja salvação. Olhar para os obstáculos à nossa frente, seja em nível pessoal ou de igreja, é temer, e temer é demonstração de falta de fé. É o mesmo que dizer, Deus não é tão forte assim. Quando nós sentimos medo, seja em qualquer circunstância, em qualquer área, é mesmo que dizer, em primeiro lugar, com este Deus não pode, ou que Deus não tem tanto poder assim. Portanto, irmãos, a nossa palavra nessa noite lança fora o medo, crendo no Senhor, entregando-se os seus cuidados a Ele. Se Deus mandou você para a batalha, pode ter certeza, Ele lutará por você. É só você não deixar que o medo elimine a sua fé. Qual batalha você está vivendo hoje? Vamos deixar um pouquinho de lado o coronavírus. Talvez você esteja derrubando muitas barreiras de preconceito, barreiras de falta de perdão, e estão se unindo. Esse momento, muitos pais têm sido pais, muitas mães têm sido mães, muitos maridos têm sido esposos, e assim vice-versa. Muitos têm se unido em prol da luta contra esse inimigo invisível. Enquanto nós temos as nossas lutas visíveis, e diante dessa situação, nós sabemos que a dificuldade é que nos une. Então não deixe passar esse time, esse tempo de união. Se você voltou para casa, se você está com a sua família, está unida com ela, seja mais unido ainda. Se preocupe, cuide, zele, libere o perdão, peça perdão. Esse é o que Deus nos coloca. Se Deus mandou você para a batalha, pode ter certeza, Ele lutará por você. Então, por isso que nós tornamos a falar, lance fora o medo. Sabe por quê? Porque o medo não nos deixa vencer desafios. Essa é a grande verdade. Quantos desafios nós temos aí pela frente ainda? Você tem medo de altura? Você tem medo de elevador? Você tem medo de escada? Esses são desafios pequenos. Mas os grandes desafios, esse como agora está acontecendo, os desafios de relacionamentos. Quais são os desafios que você está enfrentando hoje? O medo também deve ser lançado fora, porque ele não nos deixa vencer. Tem pessoas que perdem muitas oportunidades por medo,
Porque tem um obstáculo, tem um desafio, e ao invés da pessoa lutar, ir atrás, correr, ele recua. Uma pergunta retórica que eu coloquei aqui: qual era o objetivo dos líderes naquela guerra? A resposta: vencer, claro. E nesse texto de Deuteronômio capítulo 20, os líderes tentavam afastar o medo dos seus soldados, porque queriam vencer e sabiam que o medo não os deixaria obter êxito. Essa é a grande verdade. O medo da nossa mente impede que nós avancemos hoje. Tem muitas pessoas que estão desistindo de muitos desafios por medo, puro medo. Mas o principal desafio que a Bíblia nos coloca é: receba a Cristo como seu Salvador pessoal. Sim, teremos muitas batalhas, porque a palavra de Deus fala que aquele que quer viver piamente em Cristo Jesus será perseguido. E a perseguição por causa da justiça, Cristo fala: vocês são bem-aventurados se vocês forem perseguidos por causa do meu nome. Esse é um desafio, e ele fala muito mais ainda, quando ele fala da porta. Existe uma porta larga, sem renúncia, com muitas luzes. Existe uma porta estreita, onde nós devemos renunciar o eu, renunciar o nosso egoísmo, os nossos preconceitos, e seguir nessa estrada que nos leva à frente. Essa é a verdade que Cristo nos coloca. E se você está vivendo essa guerra, lembre-se da palavra de Deus. Se hoje a palavra de Deus alcançar o teu coração, como diz em Hebreus e no Antigo Testamento, não endureça o seu coração. Deixe Deus falar, deixe Deus agir, e toma a decisão de agir. Eu fico imaginando, irmãos, nessa luta contra esse coronavírus, quantas pessoas estão desistindo de continuar na sua profissão, muitas vezes até mesmo na área da saúde. Será que tem pessoas desistindo? Vendo situações onde as pessoas estão entrando em óbito, ou com medo de entrar em algum lugar, ou de atender alguma pessoa. Enfim, hoje nós estamos aí vivendo um distanciamento um do outro. Até em casa nós estamos distantes um do outro, no sentido assim de não nos tocarmos. Isso é cuidado. Temos que chegar em casa, higienizar as mãos, tirar o sapato e deixar no canto lá, bem distante da sala, para evitar que tenhamos um contágio. Mas o contato, a palavra, o calor da palavra que possa nos unir, devemos manter, sim. Isso deve ser. Então, por isso que nós falamos novamente, lance fora o medo. Sabe por quê? O medo, ele é contagioso. Olha o que diz o versículo 8 de Deuteronômio capítulo 20. O medo, ele é contagioso. Por fim, os oficiais acrescentarão em toda aquela lista de pessoas que estavam na guerra. Muitos iriam voltar para casa para poder estar ali no casamento, estar cuidando da sua lavoura, estar gozando daquele momento que ele deveria gozar, e não estava na batalha, estão na batalha. Então, o sacerdote pediu, os comandantes pediram: voltem. Mas por fim, aqui os oficiais acrescentarão naquela palavra: alguém está com medo e não tem coragem? Volte ele para a sua casa, para que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. O que eu aprendo com essa palavra é que o medo, ele é contagioso. Lançar fora o medo é importante porque ele contagia. Se você está num grupo de pessoas e encontra alguém com medo, aquela pessoa pode ter o poder de contagiar. Olha comigo em outro texto, que está lá em Números, capítulo 13, se você puder olhar na sua Bíblia também, Números capítulo 13. Nós temos, quando estávamos nos cultos aqui na igreja, algumas pessoas que traziam a caderneta e anotavam ali as referências que nós íamos falando. Em Números capítulo 13, ali no versículos 31 e 33, fala ali um pouco sobre o relatório dos espias que foram espiar a terra prometida por Deus. E no versículo 31 a 33, olha só o relato desses homens. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. 10 pessoas falando isso. E diante dos filhos de Israel,
infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos. Isso está em Números capítulo 13, versículos agora 32. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anás são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. E no capítulo 14 diz assim: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presas? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Voltemos para o Egito. É como se disséssemos hoje: voltemos para a escravidão, diante do medo. Muitas pessoas estão voltando para a casa dos pais, depois de tanto tempo de casados, porque houve uma discussão com seu cônjuge. Muitas pessoas estão voltando atrás em muitas decisões que ele deveria caminhar para frente, por causa do medo. E esse medo contagiou muitas pessoas, tanto é que o número de pessoas que foram espiar a terra, 12, apenas 2 estavam com coragem. E essa é a grande verdade. Muitas pessoas são medrosas quando tomam decisão. Qual grupo você faz parte? Em qual grupo você está? De Josué e Caleb? Ou dos 10 príncipes maiorais que viram toda aquela situação e ficaram com medo? Lá em Juízes também tem um relato de Juízes capítulo 7, 1-3, que fala sobre que Deus mandou eles irem à guerra, e eram 20 e poucos mil pessoas, e ele falou: olha, se for esse número de quantidade, eles vão dizer que foi pela força dele que eles venceram a luta. Aí Deus fala para Gideão: olha, elimine aquelas pessoas, deixe aqueles que voltem para casa. Mas ele coloca no capítulo 7, versículo 3, acerca dos medrosos. Capítulo 7, 1-3 fala acerca daqueles que tinham medo: voltem para casa. Então a melhor coisa é você não estar participando de algo se você tem medo. Quantas pessoas tiveram medo de nós começarmos essa obra aqui na Igreja Batista do Boa Vista? Pessoas falaram: você é louco, pastor. Em época de crise, começar uma construção, e fizemos. Mas não foi por nós, foi por Deus. A mão do Senhor esteve sobre nós. Neemias capítulo 2, e nós, os seus servos, fizemos a reconstrução, porque Deus estava presente, Deus estava aqui, e está conosco aqui ainda. Então nós temos aqui, irmãos, essa grande verdade: aquele que é pessimista, tímido e medroso, e altamente contagioso, ele sempre vê a pior parte, sempre acha que não vai conseguir, e há um desestímulo constante, seja em qualquer área, no trabalho, na escola, na igreja, em casa. Sempre tem aqueles pessimistas e o otimista. Quantas conquistas já deixamos de obter ou de serem alcançadas por medo? Será que nós contagiamos alguém com o nosso medo? Diante dessa situação toda que estamos vivendo, tem pessoas que estão saindo de casa quase que dentro de uma redoma. Não só com a máscara, não só com óculos, não só com as luvas, mas parece que estão saindo de casa com uma redoma, de tanto medo que tem. Sim, devemos nos prevenir. E melhor recado dado pelo governo e o conselho também dado pelos profissionais da saúde: fique em casa nesse período de contágio, porque a única forma de combater esse inimigo oculto, esse inimigo invisível, é ficarmos nos nossos lares. Mas quando estivermos nos nossos lares, estejamos unidos, orando, cultuando a Deus, lendo a Bíblia, aproveitando o devocional que temos
a leitura bíblica anual. Quando agimos de forma pessimista e medrosa em relação aos objetivos, nós com certeza estamos assim destruindo a força de um grupo. Os comandantes de Israel mandaram os medrosos embora. Não vamos chegar a tanto, mas peço que em nome de Jesus lance fora o medo, para não contagiar os seus irmãos. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz, 2 Timóteo 1,7 diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Essa é a verdade. Nós não temos o espírito de covardia. Se você deu o passo em direção a Deus, a aceitar Cristo como Salvador pessoal, não recue, não volte atrás. Na quarta-feira tivemos a mensagem trazida pelo irmão venezuelano Ian. Ele falou acerca da armadura de Deus. Como ela é equipada, ela nos protege de todas as formas, de todos os meios naquela armadura. Mas ela não tem a proteção para as costas do soldado. Por quê? Porque Deus não se agrada daquele que recua, que olha para trás, que olha para trás. Então não é a hora de voltar atrás as decisões que nos levarão para uma proximidade com Deus e que nos levarão também para uma proximidade com o nosso próximo, com o nosso semelhante. Devemos lançar fora o medo. Em Apocalipse 21:8, também diz acerca de uma verdade: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e aos mentirosos, a parte que lhe cabe será o lago ardente de fogo com enxofre, a saber, a segunda morte. O último motivo que esse texto nos dá como ensinamento para lançarmos fora o medo, é a certeza da presença protetora e salvadora de Deus, nos faz lançar fora o medo. Creia, Deus está comigo, Deus está com você. A presença de Deus protetora, a presença de Deus salvadora, nos faz lançar fora todo o medo. É interessante notar que em todo momento, em todas as lutas que nós vimos e enfrentamos, Deus nunca falou: vocês estarão só nesse momento. Não, eu estou convosco. Na tempestade no mar, com os discípulos indo à pesca, Jesus Cristo estava no barco com eles e houve grande tempestade. Hoje estamos vivendo uma situação, como Brasil e mundo, que todos estamos no mesmo barco, não tem mais diferença nenhuma de rico e pobre. Condição social, cor de pele, não tem mais diferença. Estamos no mesmo barco, tomando os mesmos cuidados. Embora muitos não estão vigiando, mas devemos vigiar sim. Olha só o que diz Deuteronômio 20, versículos 3 e 4. Ouça, ó Israel, vocês vão lutar contra os inimigos. Não se desanimem, nem tenham medo, não fiquem apavorados, nem aterrorizados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os inimigos, para lhes dar o quê? A vitória. Então a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas essa luta ela é muito mais invisível, ela é muito mais espiritual do que carnal. E lance fora o medo, é a mensagem de Deus para cada um de nós essa noite. 4 vezes o versículo diz: não tenha medo. Depois o versículo 4 completa que o seu Deus os acompanhará e lutará por vocês contra os inimigos para lhes dar a vitória. Mas essa vitória só vai acontecer se nós não tivermos medo. Os israelitas não tinham motivos para temer, pois Deus estava com eles. Não temos motivos para temer, porque Deus está conosco. Você crê nisso? Quanto maior for o desafio, quanto maior for o perigo, maior será aquele que está conosco. Em 1 João 4, na parte B, 1 João 4b, diz: porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então Deus está conosco. Nós cremos na proteção,
cremos na salvação, cremos na sua presença. E a mensagem de hoje, lance fora o medo. Concluindo essa reflexão, irmãos, todas as vezes que Israel guerreou sendo obediente aos mandamentos de Deus, eles venceram. Todas as vezes que você der um passo em direção a uma guerra, seja ela qual for, e você for obediente à palavra de Deus, tenha certeza, a vitória é certa, em nome de Jesus. A vitória virá. Pode acontecer de naquele momento você perder aquela batalha, mas a vitória é certa. Como o Augusto leu agora há pouco, que o viver é Cristo e o morrer é lucro, é muito melhor estar com Ele. Nós estamos esperando a volta de Cristo. Se Ele vier agora, nós estamos preparados. E você, como é que está? A mensagem de Deus sempre nos leva a aproximarmos dEle. Como na quarta-feira mandei uma mensagem para os homens, para o grupo de homens, sendo que o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. E hoje estamos vivendo esse momento para estar no centro da vontade de Deus. Deus tem colocado em seu coração grandes desafios, com certeza. Você irá conquistá-los em nome de Jesus. Só não permita que o medo desvie você desse foco.